Nós temos ouvido mesmo hoje, né, testemunhos. E a palavra de Deus, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 João. 1 João no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. E vou fazer uma leitura e após nós faremos uma oração. 1 João, capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, ele é maior. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque já ouvimos e cantamos louvores ao teu nome, que é digno de receber, Pai, louvor, adoração e também gratidão nessa noite por estarmos aqui reunidos em teu nome, para juntos, Pai, assim, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, e que ela venha mesmo cheia de graça e de verdade, e que o testemunho de Deus nessa noite seja mesmo maior, e é maior do que o testemunho dos homens, como acabamos de ouvir. E que hoje à noite, Pai, o seu nome seja mais uma vez engrandecido. E cada um que chegou aqui receba mesmo, Pai, a bênção do Senhor para as suas vidas. E se há entre nós alguém que não tem essa verdade da vida eterna, Pai, faça uma obra especial. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Muito bem, nós temos ouvido, né, testemunhos acerca das coisas de Deus, da palavra de Deus. E quando nós ouvimos falar de testemunho, três perguntas assim vêm à nossa mente, né? O que é realmente um testemunho? Quem está dando o testemunho? E sobre o que se está falando? São três perguntas e que nós assim logo vemos quando se dá um testemunho, né? O que é um testemunho? Quem está dando esse testemunho? E quem realmente, de quem e sobre o que está falando? Olha, um testemunho, ele é uma peça muito importante. É até usado mesmo como uma prova pela justiça. Não é isso, advogados aqui? O testemunho, ele serve como uma prova, até para a justiça, né? Então, é uma declaração de alguma coisa que alguém presenciou, que viu, que ouviu e que testifica que realmente esse fato ocorreu. Isso é um testemunho, né? Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre testemunho.
Ela diz que o testemunho de duas pessoas, quando mesmo é dado, né, o depoimento de duas ou três pessoas, estabelece-se um fato, é verdadeiro. O Senhor Jesus, ele diz que o depoimento de duas ou três testemunhas, através dele, toda a palavra é realmente estabelecida. E sobre o que realmente está sendo testificado, né, torna-se mesmo algo que é fato, algo mesmo que é verdadeiro, de quem realmente está testificando. Porque há situações em que uma testemunha fala, né, de uma mentira, é um falso testemunho. Então temos que ter muito cuidado, mas se admite, né, até o testemunho, quando ele é verdadeiro, de duas ou três pessoas. O próprio Senhor Jesus, né, quando foi levado assim a julgamento, pagaram, né, foram pagos, mas levaram mais de duas testemunhas para, mesmo mentindo, tinha que se cumprir. Mas a palavra de Deus, irmãos, mostra um testemunho muito maior, um testemunho que nós acabamos de ler aqui, o testemunho de Deus. E hoje à noite, aproveitando que é uma noite que nós ouvimos muitos testemunhos assim, mas aqui tem escrito, né, o testemunho de Deus. E olha que interessante, diz aqui no capítulo 5 de 1 João, o versículo 7, pois há três que dão testemunho no céu. O testemunho de Deus, ele começa no céu. E são três. E diz, olha, o Pai, a palavra que é o Verbo, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo. E esses três, eles são um. A Trindade no céu dá testemunho, né? Mas também diz, olha, que são três os que testificam na terra. E cita também quem são, né? O Espírito, que é o Espírito Santo, a água, que é a palavra de Deus, e o sangue, que é a própria pessoa de Deus. Né? Aqui no verso 6, não qualifica isso, diz, olha, este é aquele que veio por meio da água e sangue, e dá o nome, Jesus Cristo, e não somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então o testemunho de Deus, ele não só é maravilhoso, porque é o Pai, o Filho e o Espírito, é um testemunho no céu, é um testemunho na terra, mas veja, diz que o testemunho de Deus, ele é a verdade. Ele é um testemunho verdadeiro, né, que não tem nenhuma perigo, né, de ser um falso testemunho, porque é verdadeiro. E tem mais, né, é a verdade, mas se nós olharmos aqui no versículo 9, diz assim, olha, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, ele é o quê? Ele é maior, ou seja, ele é maravilhoso porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é a verdade porque não tem sombra de dúvidas que Deus é verdadeiro. E ele é maior, né? É maior até do que o testemunho dos homens. E a Bíblia diz aqui, né? E qual é realmente o testemunho? Está escrito aqui. Veja o que diz o versículo 11. E o testemunho de Deus é este. Então, hoje à noite, Deus está dando o seu testemunho. E nós sabemos que ele é verdadeiro, nós sabemos que ele é maior, né? E aqui está escrito o testemunho de Deus. Olha o que diz aqui. O testemunho de Deus é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida
está no seu Filho. E aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É um testemunho, meus amados, hoje à noite, muito claro, né? É bem claro, é bem transparente, é simples, porque é de Deus. Deus não complica as coisas, não. Na verdade, quem complica são os homens, né? Mas olha o que Deus está dizendo aqui. E acredite, porque é a verdade. Mas sabe, o próprio palavra de Deus diz aqui que tem aqueles que não acreditam, mesmo sendo de Deus, né? Olha o que diz o versículo 10 aqui, olha. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo, aliás, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz o quê? Deus de mentiroso. Isso é um perigo muito grande, fazer Deus de mentiroso. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque a Bíblia diz quem é o pai da mentira, descreve. O pai da mentira é o diabo, é o Satanás, ele é o pai da mentira. E a Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio e ele só vive mentindo. Interessante, né? E aqui diz, quem não dá crédito a Deus, quem não dá crédito ao testemunho de Deus, faz Deus de mentiroso. Então, nós devemos assim observar essas coisas, porque tem muita gente, né, que não dá crédito à palavra de Deus, não dá crédito àquilo que Deus diz na sua palavra, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, nega até, né? Diz que é coisa de homens, é escrita por homens, ridicularizam a palavra de Deus, ou seja, está fazendo Deus de mentiroso. Mas a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o testemunho de Deus é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior do que todos os homens, né? E aqui diz ainda no versículo 9, olha, muitos de nós, né, até admitimos testemunho de homens, né, que diz o verso 9 aqui, olha, se admitimos o testemunho dos homens, e é verdade que muitos de nós acreditamos até mais em homens, né, do que em Deus. Acreditamos mais na mentira do que na verdade de Deus. E fazem mesmo Deus de mentiroso. Mas a verdade, meus amados, é que o testemunho de Deus é este. E é bom, né? É bom acreditar, porque senão nós vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Mas diz assim, olha, o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna. O testemunho de Deus é esse, que Ele já nos deu a vida eterna. Ou seja, aqui é bem claro que a vida eterna é um presente de Deus. Um presente. Deus nos deu um presente. Diz aqui, não é? Bem claro, a vida eterna. E o que é a vida eterna? É uma vida que não tem fim, o próprio nome diz, né? Não vai ter fim, é para sempre. Isso que é a vida eterna. E Deus já nos deu essa vida eterna. E ela é um presente de Deus. Efésios 2:8 diz, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? É um dom, né? É um presente de Deus. Isso que é a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. E ela é um presente. Agora, falando de presente, presente você tem que pagar alguma coisa? Não, né? Claro que não. Se você está dando um presente, você vai cobrar um presente. Então, a vida eterna, ela não se compra.
Você não paga nada pela vida eterna. Não tem que pagar com dinheiro, com boas obras, fazer o que for. Né? Não se paga. Ela não tem assim um preço para se comprar. A vida eterna, ela não é um prêmio para se conquistar. Ninguém conquista a vida eterna por esforço próprio, né? É por esforço pessoal. Não é assim por ganhar algo, né? Correr como uma conquista, não. Ela não é um prêmio que se ganha por méritos, de forma nenhuma. A vida eterna, ela não é dada por uma posição social, se você é rico, ou se é pobre, ou se é intelectual, ou se é inteligente. Não é por isso também, não. A vida eterna, ela é dada a alguém. Também não é por posse, né? Por dinheiro, por poder, por conquistas. De forma nenhuma. A vida eterna, ela também não é por um clube, ou uma associação, ou um partido que alguém entre para ganhar a vida eterna. De forma nenhuma. A vida eterna, ela é um presente de Deus, né? Que diz aqui, Deus nos deu a vida eterna. Esse mesmo homem, João, ele escrevendo no Evangelho, no capítulo 3, e o versículo 16, ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, esse mundo mesmo que não merecia nada, né? Não merecia esse presente. Muito pelo contrário, esse mundo, a Bíblia declara que é um inimigo de Deus. É contra Deus, é contra a palavra de Deus, e merecedor até dos benefícios de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, que deu, né, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele deu como um presente. Né? Mas olha o que diz aqui o nosso texto. O testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, deu um presente. E tem mais. E esta vida, ou seja, essa vida eterna, ela está em quem? No seu Filho. Então nós vimos que a vida eterna, ele é um presente, mas essa vida eterna está somente numa pessoa. Somente em uma pessoa. E aqui ele descreve quem é, né? É no seu Filho. Olhe, toda a palavra de Deus, ela mesmo mostra, né, que nós não vamos encontrar, nem eu, nem você, nem ninguém nesse mundo, a vida eterna em outro lugar, ou em outra pessoa, não. A vida eterna está somente no seu Filho. E quem é o Filho de Deus? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, o Pedro, né, o São Pedro, ele diz, e não há o quê? Salvação em nenhum outro. Então exclui qualquer outra pessoa. Porque abaixo do céu não existe, né, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa o quê? Que sejamos salvos, que tenhamos essa vida eterna. Então, não há. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz o quê? Há um só Deus, né? E um só mediador, aquele que está mediando entre Deus e quem? E os homens. E dá o nome dele, Jesus Cristo. Então, a vida eterna está somente no seu Filho. Pode ser mais claro do que isso? Então não procure, que você não vai achar em lugar nenhum. Mas olha, tem muitas religiões, não é? Homens
mulheres, mostrando que há outras pessoas que podem intermediar algo com Deus. Né, se você fizer algo, fizer aquilo, fazer aquilo outro, fazer uma prece a alguém, a uma pessoa, enfim, né? Mas a Bíblia mesmo mostra, é o testemunho de Deus, é Deus dizendo, olha, e esta vida, está falando da vida eterna, está no seu Filho, ou seja, a vida eterna é de Deus, né? É um presente de Deus e está somente na pessoa do seu Filho. Mas veja mais o que diz aqui, olha, no versículo 12. Diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Então, é um presente de Deus, está na pessoa de Jesus Cristo, mas diz, olha, aquele que tem o Filho tem a vida. Agora passa a ser algo, né, uma coisa pessoal, é individual. Não é o que está escrito aqui, olha, aquele que tem o Filho tem a vida. Então hoje à noite, né, é o testemunho de Deus, é simples assim. Tem o Filho? Você tem o Filho? Ou tem ou não tem, né? Se tem o Filho, tem a vida eterna. Não, a Bíblia diz que cada um de nós, escute, dará conta de Deus. É algo mesmo assim, é pessoal, não é individual. Ou tem o Filho de Deus, tem a vida. Não tem a vida. Olha o que diz aqui, o versículo continua, né? Diz assim, olha, aquele que tem um filho tem a vida. Ou seja, é pessoal. E ter o Filho de Deus não é possuir algo, não é ter alguma coisa. Então, é uma posse, não é? É uma possessão. Não só é um presente de Deus, mas é a pessoa de Jesus, é pessoal, mas diz aqui, olha, aquele que tem o Filho tem a vida, é possessão, é ter. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela diz assim, né? Em verdade, Jesus dizendo, em verdade, eu vos digo, quem crê naquele que me enviou, diz o quê? Tem, né? Possui o quê? A vida eterna. Então, aquele que tem um filho, tem a vida eterna. Não tem conversa, né? É simples mesmo. Mas olha o que diz aqui. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, eu queria mostrar hoje à noite que quem não tem o Filho de Deus, quem não tem essa possessão da vida eterna, a Bíblia diz que só há um jeito, né? É perdição. Vai estar mesmo perdido. E depois que a morte te levar e me levar, nós vamos entrar na eternidade. Há uns domingos atrás, nós estamos falando sobre a vida de Jesus e o seu ministério e o seu ensino. Nós falamos sobre a morte, não é? A realidade da morte, ela é um fato, ela vai acontecer. E a morte, ela não é o fim de uma pessoa, não. Muito pelo contrário, a morte leva a você e a mim a eternidade. Vamos passar agora para a eternidade. A garantia que nós vamos ter a eternidade com Deus, se nós temos o Filho de Deus, né? Nós possuímos ele, essa pessoa, esse presente, vamos estar para sempre. Mas se não, aqui diz, né? Aquele que não tem o Filho de Deus
não tem a vida. E o assunto aqui é vida eterna. E a morte vai levar à eternidade. E uma eternidade sem Deus, meu amado, nessa noite, é uma vida assim, para sempre, separada de Deus. Porque não acaba quando alguém morre, né, em terra, é igual a um bicho, não. Nós temos uma alma, um espírito que vai dar conta com o Criador. Agora, não ter é estar para sempre separado de Deus. Essa morte que nós enxergamos aqui, você e eu, a Bíblia diz que é a primeira morte. Essa é a primeira morte. Mas essa morte sem Deus vai ser a segunda morte. O lago de fogo e enxofre que a Bíblia cita. E eu queria mostrar, né, porque é o testemunho de Deus que nós estamos falando. É da palavra de Deus. E olha o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Está falando dessa morte eterna. A segunda morte. Deus está revelando a todos nós hoje à noite quem é que vai experimentar, né, essa morte eterna. É aqueles que não têm o Filho, não têm a vida eterna. E a Bíblia diz aqui, olha, Apocalipse no capítulo 6 e o versículo, 20, Apocalipse capítulo 20 e o versículo 11. É o grande julgamento, o trono branco de Deus, aonde Deus vai julgar. Eu mostrei que cada um vai dar conta de si diante de Deus daquilo que praticou, né? E o que nos livra dessa segunda morte é ter a salvação, a vida eterna. E aqui diz, olha, versículo 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Veja, os mortos. Nós não temos tempo, mas os que têm a vida eterna já estão com o Senhor. 1000 anos antes disso aqui acontecer, no mínimo, né? Mas diz aqui, olha, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, todos, grandes, né, autoridades, poderosos, e aqueles que aos olhos do mundo não são nada, né? Como falam aí um orelha seca, né? Mas está lá, todos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono de Deus. Então se abriram livros, abriram-se livros lá no céu. E diz, olha, ainda outro livro, e eu acredito que a palavra de Deus, essa aqui, a Bíblia, vai estar lá. Porque muitos hoje em que dizem que essa palavra aqui não é a verdade, né? Que dizem que isso aqui é coisa de homens, que não tem nada a ver, é filosofia, é história, até falam mesmo que é coisinha de criança, já ouvi. Mas vai estar lá, para mostrar que essa aqui ela salva, como ela condena também. Diz, olha, vi ainda outro livro, e o livro da vida. Ah, meus amados, tem no céu o livro da vida. O livro da vida eterna foi aberto. E diz, e os mortos, vejam, foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Está lá, tem livros no céu onde está escrito, né? O nome de cada um com as suas obras. Isso aqui não é coisa de homens, não. É Deus. Diz mais, olha. Foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deus vai mostrar tudinho o que você e eu fizemos aqui nessa terra.
em relação às coisas de Deus. Diz mais, olha, deu o mar, os mortos que nele estavam. Muitos fazem questão e deixam até, né, testamentos de serem cremados, pega a minha cinza e joga no mar. Muitos são sepultados no mar, desaparece, mas aqui diz, o mar vai dar. Deus vai dizer, me dá. Né? A morte e o além entregarão os mortos que nele havia. A morte e o além. Não temos notícias de pessoas que sumiram, desapareceram, ninguém sabe nem se morreu, né? Mas outros que morreram nunca acharam os corpos, mas diz aqui, olha, a morte e o além vão entregar os mortos que neles havia. E foram julgados um por um. Não escapou ninguém. E não vai escapar ninguém do juízo de Deus. Muitos de nós, né, podemos escapar até do juízo dos homens, se esconder, mas de Deus ninguém se esconde. Deus vai ressuscitar todos. E diz aqui, olha, então, né, foram julgados um por um, segundo as suas obras. E então a morte que é o inimigo nosso, é o inimigo seu, é o inimigo de Deus, porque a morte, ela é o preço, é o pagamento do pecado. E o pecado é desobediência, né? É rebeldia contra Deus. E todos nós, outrora e muitos, né, continuam pecando, desobedientes, desrespeitando, não temendo a Deus. E o salário do pecado é a morte, que nós vamos passar, né? Agora, a morte eterna é outra coisa. É isso que eu estou mostrando, olha. Então, a morte, que não é a morte eterna, né? E o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Em outra pregação, alguns domingos atrás, nós mostramos o ensinamento da realidade da morte, não é? E da realidade do inferno, que o inferno existe. E muitos brincam, o inferno, isso é conversa, é conto da caronchinha, né? O inferno é aqui mesmo, é onde nós vivemos. Você pensa assim, está totalmente enganado, porque estaria fazendo Deus de mentiroso. Porque Jesus mesmo, ele é o Criador. Sabe quem criou o inferno? Foi Deus. Foi Deus que fez o inferno. Só que Ele não fez para nós, não. Ele disse que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas quem vai para lá? Quem continua na prática da desobediência, não acreditando na palavra de Deus, né? Não mesmo obedecendo a palavra de Deus. E aqui diz, olha, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Veja, não sou eu que está dizendo, mas a Bíblia. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E veja, no versículo 15. E, se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida. Aí vamos parar aqui, né? Se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida. E eu faço a pergunta hoje à noite. Você está escrito no livro da vida ou não está? Só tem essa congregação aqui, está dividida no meio, né? Nos que estão e nos que não estão. Como é que eu sei que eu estou ou não escrito no livro da vida? Como Jesus disse, Ele deu testemunho, não foi? Nós acabamos de ler. Aquele que tem o Filho de Deus, tem o quê? A vida, né? A vida eterna. E aquele que não tem o Filho de Deus, o quê? Não tem a vida eterna. Então está dividida em esses dois grupos, né? Os que têm e os que não têm. Os que não têm, infelizmente, né? É triste falar. Sabe, preste muito bem atenção.
aqui hoje à noite está sendo mostrado uma coisa eterna. Você que veio aqui, tenha muito cuidado. Você está numa batalha agora espiritual. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, está falando a verdade, não é? O testemunho de Deus. Mas eu não sei, e eu sei que há na sua mente forças poderosas, dizendo: esse homem aí está falando besteira, ou esse homem aí está falando, tem nada a ver, eu não penso assim, é bem assim, porque eu já ouvi que não é bem assim. Olha, tira isso. Nós ouvimos o irmão falando aí que os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Os caminhos do homem não são os caminhos de Deus, né? Muito pelo contrário, são altos demais os pensamentos de Deus. E aqui a Bíblia diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E a Bíblia descreve quem vai para lá, né? É quem não tem o Filho de Deus, quem continua praticando pecado que é contra Deus. E tem uma relação extensa. Mas olha o que diz aqui no versículo 21, até para a gente poder terminar devido ao tempo, mas olha só, Apocalipse 21, 8, relata aqui, né, descreve: quanto, porém, diz aqui, aos covardes. Nós não temos tempo para explicar o que é um covarde, né? Mas um covarde é aquele que não enfrenta a verdade, né? Se esconde. Os covardes, os incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não dão crédito à verdade, não acreditam nas coisas de Deus. Diz: aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Nós falamos no início da mensagem, né, que Deus está falando a verdade, e aqueles que não dão crédito à verdade, chama Deus de quê? De mentiroso, né? Deus está mentindo, muito perigoso, né? Diz aqui, olha: e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu amado, com todo o meu coração, né, esses homens vieram aqui para se mostrar a preocupação geral do povo de Deus em levar essa mensagem de salvação. Não, muitas vezes não precisa ter um pastor, uma pessoa ao lado, mas a palavra de Deus, né? Lá alguém lê a palavra de Deus, tem relatos maravilhosos de pessoas à beira do suicídio, à beira de um abismo, no meio da mata, que se converteu porque acreditou na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o testemunho de Deus, como nós ouvimos aqui, né? Somente para repetir. 1 João capítulo 5 e o versículo 11. E o testemunho de Deus é este: que Deus nos deu a vida eterna. Interessante que o verbo aqui, ele já deu, né? Já deu, já fez isso, já providenciou, já deu esse presente. E diz, né? E esta vida está no seu Filho. Ou seja, esse presente só está numa pessoa. Dá o nome, o seu Filho Jesus Cristo. E tem mais, né? Aquele que tem um filho, veja bem, tem a vida. Ou seja, é pessoal e é uma posse, né? É possessão. Eu tenho a vida, eu tenho o filho. E diz aqui: e aquele que não tem o Filho, não tem a vida eterna. Infelizmente, é perdição. Deus é mau? Não. Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é especial, porque Ele já deu o presente. Agora, você vai rejeitar
o presente de Deus. É muito difícil, né? Nós rejeitarmos um presente. Nós vamos ofender alguém, alguém chega contigo, te dá um presente, você rejeita. Eu já rejeitei alguns, mas com todo carinho, né? Explicando a situação. Mas o presente de Deus, esse não. Vou dizer assim, Deus me livre, né, de rejeitar um presente de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem que pagar nada. Só temos que reconhecer. Porque nós estamos naquele rol, amados, que eu li, de pecadores, perdidos, sem esperança, praticando o pecado. Mas a palavra de Deus diz: se nós acreditarmos, confessarmos e recebermos esse presente, Ele nos dá, né, a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu, a vida eterna. E essa vida eterna está somente na pessoa do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, Pai, Ele é pessoal. O Senhor Jesus, Ele é individual, é aquele que crê. Todo aquele que crê nele, que o recebe, que entrega a sua vida, que confia a sua vida ao Senhor, Ele vai dar essa posse, essa possessão, que é a vida eterna. Não vai mais perecer, não vai mais entrar em juízo, mas passou da morte eterna para a vida eterna. Ó Pai, que nessa noite a Tua palavra mesmo seja a primazia. Não permita, Pai, que o inimigo das nossas almas possa mesmo tirar essa verdade de mentes e corações aqui necessitados dessa vida eterna. Não permita, Pai, que alguém saia daqui sem a vida eterna. O Senhor, que é o autor da vida, é o dono da vida, e o Senhor concede a vida àqueles que humildemente recebem e pedem perdão. Então, Pai, eu entrego mesmo cada um nessa noite aqui em Tuas bondosas mãos. Aceita a nossa sincera gratidão, no nome de Jesus. Amém. Sinceramente, eu agradeço a presença de cada um nessa noite, especialmente dos nossos amigos visitantes.